1968 do Paulista Futebol Clube. Sobre este assunto estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Ivan Gotardo, ele que escreveu o livro 1968, o ano que o Galo cantou. Que ano glorioso esse, hein, Ivan? Bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Muito obrigado pelo convite aí, poder falar um pouco da história do Paulista e sobre o livro também, né? Contando essa conquista aí do Paulista, né? De forma invicta, realmente foi um ano dourado, né? Para o Paulista, primeira vez que ele conseguiu acesso para a divisão especial, né? Como era chamada, hoje é Série A1, né? Depois aí de 20 anos de luta no profissionalismo, enfim, em 68 chegou a vez do Galo, né? O Galo da Serra do Japi. Agora, um fato que chama a atenção, quantos anos tem o Ivan Gotardo? Eu tenho 35 anos. 35 anos. Fazendo a conta, você, em 1968, você nem pensava em nascer. Não, estava longe ainda, né? E como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro? E você que eu anunciei aqui, inclusive, um torcedor fanático aí pelo Paulista, como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro e falando sobre 1968? Por que 1968? Na verdade, assim, já fazem mais ou menos uns 15 anos que eu pesquiso a história do Paulista completa, né? Desde a fundação, 1909, e 68 porque o ano passado, né, em 2018, completou 50 anos dessa conquista, né? Então, uma forma de homenagear e deixar registrado aí principalmente o pessoal mais novo, né, que não acompanhou essa época do Paulista, né, mostrar aí para o pessoal que não são só os títulos recentes da história do Paulista, né, de sucesso. Também lá atrás também o Paulista já era forte aí no interior de São Paulo, principalmente. Agora, dentro dessa sua pesquisa, você que tem 35 anos e você acompanhou, logicamente, os outros títulos, os mais recentes títulos do Paulista, por exemplo, o título da Copa do Brasil e o vice-campeonato brasileiro, que a gente nem poderia chamar de título, né? Mas o vice-campeonato paulista, né? O vice-campeonato paulista, perdemos lá para o São Caetano, infelizmente, lá naquele jogo do Pacaembu, né? E o que muda desse título? Esse título teria uma importância tão grande quanto, por exemplo, a Copa do Brasil? Assim, esqueçamos o nível dos títulos, mas assim, a importância do título pela mobilização da cidade, dos torcedores. Esse título de 68 mobilizou tanta torcida quanto mobilizou, por exemplo, a Copa do Brasil em 2005. Dá para comparar esses dois títulos aí? Dá pela importância na época, né? Como você disse, a grandeza dos campeonatos, o nível são outros totalmente diferentes, né? A Copa do Brasil é um nível nacional e esse de 68 uma segunda divisão estadual. Mas eu creio que assim, ele é um dos títulos mais importantes da história do Paulista por ter levado o Paulista pela primeira vez à divisão maior aí do estado, na era do profissionalismo, né? O Paulista já tinha disputado entre os anos de 1926 e 29 a primeira divisão pela LAF, né? Que era a Liga de Amadores do Futebol, que era uma das duas associações na época que regiam o futebol em São Paulo, né? Mas depois, quando o futebol tornou-se profissional também no interior de São Paulo, a partir de 1948, foi a primeira vez que o Paulista esteve aí ao lado dos grandes, né? Pode jogar contra o Santos de Pelé, por exemplo, né? Palmeiras, aí, Academia, Corinthians, São Paulo, enfim, Portuguesa, que também era um grande time. Então, assim, eu vejo pela importância que o Paulista deu um salto, né, na sua história a partir desse título também, né, podendo aí figurar entre os principais clubes do estado, né. Como é que você dividiu esse livro aí? Como é que você fez essa trajetória do Paulista de 1968? O livro ele conta basicamente o ano de 68 inteiro, né, desde
Na verdade, o Paulista começou o ano de 68 disputando aí no campeonato de 67, né? O Paulista também chegou às fases finais, houve um empate ali de 3 times, Paulista, 15 Piracicaba e Bragantino. Então, aí depois teve um triangular de desempate para ver quem seria o campeão e subiria para a divisão especial, né? Naquela época, somente o campeão que tinha o acesso. Então, o Paulista jogou esse triangular ali em janeiro de 68 pelo campeonato de 67, né? Não subiu, né? Perdeu os 2 jogos, perdeu para o Bragantino e para o 15, mas ficou aí uma base para o time de 68, né? O time do Paulista já tinha uma qualidade. Então, assim, eu conto como que foi esse final do campeonato de 67, e aí depois teve o período de amistosos, né? Entre um campeonato e outro, porque o campeonato de 68 mesmo só começou em junho, né? Final de junho. Então, ali de fevereiro até junho, o Paulista, o que era comum naquela época, né? Os clubes do interior disputarem amistosos em outras cidades, em outros estados, montando o time pro campeonato, né? Então tem o detalhe desses amistosos, como foi a preparação, as contratações, né? Até a movimentação política no clube. E depois no campeonato eu fiz cada jogo como sendo um capítulo, né? Do Paulista até a conquista final aí. Foram 19 jogos, né? 10 vitórias, 9 empates, nenhuma derrota, invicto. Então, todos os jogos ali, como que foram as atuações, a própria reação aí da cidade, conforme o Paulista foi realmente mostrando força no campeonato, né? Como você disse, teve uma mobilização, né? Principalmente na fase final, que os jogos foram em São Paulo, né? O pessoal depois organizou caravanas, enfim, para poder assistir os jogos. E então, assim, tá detalhado dessa forma, né? Do início do ano e depois no campeonato até a conquista, festa na cidade, como foi a recepção dos jogadores, enfim. E que grande festa! Grande festa. Como você disse, foi... se a gente... Dá para fazer um paralelo ali, porque na Copa do Brasil, né? Também parou a cidade, principalmente quando os jogadores voltaram, né, do Rio de Janeiro. Eu lembro, entraram ali na Avenida de Jundiaí, já no caminhão de Corpo de Bombeiros, e em 68 aconteceu a mesma coisa. O time o jogo decisivo foi jogado em São Paulo, né, no Parque Antártico, o antigo estado do Palmeiras, e na volta para Jundiaí também houve essa recepção ali na Avenida Jundiaí, jogadores no caminhão de Corpo de Bombeiros, enfim, foi bem parecido. Dentro dessa história que você não viveu, mas pesquisou, e acho que deu para viver durante todo esse período de pesquisa, você acredita que essas duas histórias se assemelham bastante? Sim, cada um no seu tempo, mas acho que as duas têm uma importância muito grande. Agora, teria uma diferença que você consegue colocar entre uma história e outra, uma diferença que dá para... uma diferença pontual entre uma história, a história de 1968 e essa história do Paulista de 2005, que daria para pontuar? Principalmente assim, pela a forma como era o futebol, né? A cidade, eu acho que tinha mais o engajamento ali da cidade com o clube, né? Com os clubes de cada cidade aí no interior, rivalidades entre cidades, né? Também, e traziam isso para os clubes, né? O Paulista sempre teve com a Ponte Preta, por exemplo, os jogos com o 15 de Piracicaba também sempre foram bem disputados dentro e fora de campo. Então, assim, épocas diferentes, futebol, né, jogado diferente, e também, assim, dentro de campo eu vejo, assim, nesse campeonato específico, né, o Paulista, uma curiosidade, né, apesar de ter sido campeão invicto, ele teve 3 técnicos durante o campeonato, né. Essa foi uma dúvida que eu não consegui descobrir, assim, que eu tive da mudança dos técnicos, né? Sendo que os resultados estavam acontecendo. Eu acho que provavelmente, assim, a vontade mesmo do presidente ali, que via a qualidade do time e esperava que o time rendesse mais mesmo com as vitórias.
Então, assim, a diferença foi essa, né? Em 2005 e 68 também, nesse campeonato, o Paulista já entrou como um dos favoritos, né? Por ter vindo em 67 já entrando na fase final, chegado à fase final, né? 66 também já tinha chegado. E na Copa do Brasil, o Paulista foi o azarão, né? Ninguém esperava, nem a torcida do Paulista, né? Na verdade, a gente já estava muito contente de disputar pela primeira vez Foi o campeonato da garra, né? Sim, 2005 foi o campeonato da superação, né? Sim. Da superação. Todos os times que o Paulista enfrentou eram da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Gigantes aí do futebol brasileiro, né? Cruzeiro, Internacional, o próprio Fluminense na final. Então, assim, a diferença principal é essa. 68 o Paulista era um dos favoritos. E em 2005 não, né? Foi uma surpresa grata aí para a cidade, um trabalho excelente aí do técnico Wagner Mancini, principalmente, né? E um time formado, né? Basicamente com jogadores da base do clube, né? Em 1968, algum momento que chamou a atenção no seu livro ali, que vale o destaque aqui nessa nossa entrevista? Algum momento que foi o grande momento que o Paulista mostrava que ali poderia ser ou seria o campeão daquele ano, que subiria realmente para a tão almejada divisão especial? Eu creio que o jogo, na fase final, o jogo com a Ponte Preta, foi que era o grande rival, sempre o grande rival. Isso, sempre foi, né? Foi ali o que o Paulista viu que realmente o título seria alcançado, né? Seria conquistado. Foi um jogo difícil, na verdade, na fase final foi no Parque Antártica, né? Então foi 1-1 o jogo, mas o Paulista mostrou força, né? A Ponte já estava atrás na tabela, o Paulista manteve-se na liderança, né? Naquela altura do campeonato, e ali mostrou a força dentro de campo e também, assim, a curiosidade, né? Como não poderia ser diferente, a briga entre as torcidas, né? Que já começou naquela época, o pessoal ia... bastante pessoas iam de trem, né, até a cidade de São Paulo para poder ver o jogo. Então teve pessoal que veio de Campinas, já passou por Jundiaí, né, e aí já houve aquela confusão. Já tinha a briga aqui em Jundiaí. Já começava, né, e estendia-se até a cidade de São Paulo, né, e dentro do estádio e depois na volta também, né. Tem relatos dos jornais da época, foi uma confusão bem grande. E esse 1-1, como é que foi? Como é que foi o 1-1? Quem marcou primeiro, quem fez depois? Aí eu não me lembro, acho que o Paulista saiu na frente e a Ponte empatou, mas foi um jogo difícil, assim, pela pesquisa, eu lembro, foi um jogo difícil, que a Ponte ela foi assim, um tempo para cada time, vamos dizer assim, né? O Paulista dominou um tempo e a Ponte dominou outro. Foi um jogo bastante nervoso também, até violento, né? Mas esse empate era melhor para o Paulista. Para o Paulista, porque ele já estava na liderança, né? Da chave. A Ponte, o Paulista já tinha ganho da Francana na primeira rodada, depois empatou com o Ferroviário e empatou com a Ponte Preta. E depois ganhou do Bragantino, que também foi outro jogo, que aí o Bragantino era um dos únicos invictos ali junto com o Paulista, né? E aí o Paulista ganhou do Bragantino e aí foi pro último jogo já precisando basicamente de um empate, né? Contra o Barretos, foi o último jogo. Mas aí o Barretos realmente era um time bem abaixo do Paulista e o Paulista foi superior, venceu 3-0, né? Quando se fala em 1968 também se lembra muito do então presidente do Paulista, o Vanderlei Pires. O que você resgata aí do Vanderlei Pires nesse seu livro? O Vanderlei, para começo, assim, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu realmente não sabia, todo mundo lembra dele como presidente do clube em 68, mas na verdade ele não era o presidente eleito do clube, era o senhor Roberto Pique, que estava à frente do clube. Aí ele pediu licença ali, ficou meio... sentiu ali um pouco a pressão, cansado ali do momento, né, do quase acesso de 67, e aí os conselheiros do Paulista indicaram o Vanderlei Pires, né,
para assumir o Paulista aí. E ele era jovem ainda na época, mas mesmo assim assumiu a responsabilidade e ficou à frente do Paulista aí durante esse ano, e depois também várias outras oportunidades aí, continuou presidente do Paulista, né? Ivan, eu queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Cidade. Quem desejar obter o seu livro 1968, o ano que o Galo cantou, aonde que encontra o seu livro? O livro eu lancei de forma independente, né? Então seria comigo mesmo, pessoalmente. Pode procurar aí nas redes sociais por Ivan Gotardo, né? Facebook. Também tem a página do livro, eu criei a página do livro, colocar o título dele lá, 1968, o ano que o Galo cantou, também vai encontrar lá. E aí vai ter os meus contatos. Tem o e-mail, que é ivangotardo com 2 T's, @gmail.com, e o WhatsApp, que é o 11 98366 0647, também, quem quiser entrar em contato direto. Se for de Jundiaí, aí da região, a gente combina uma forma aí de estar entregando o livro aí, podemos fazer uma dedicatória aí, as pessoas pedem, mas é diretamente comigo, né? Foi uma produção independente, então também estou fazendo essa venda aí de forma independente. Um próximo livro do Ivan Gotardo, aí talvez um acesso da 4ª para a 3ª divisão, poderia estar no forno aí, Ivan? Na verdade, assim, eu organizo, né? Conforme vão passando os jogos, eu sempre vou organizando os arquivos ali para montar um acervo, né? Para manter o acervo. Poderia ser uma ideia. Já me deram a ideia de fazer um sobre o acesso de 84, né? Que aí o pessoal que é da geração de hoje lembra mais, né? Que também foi muito parecido, assim, por ter sido o jogo decisivo no Parque Antártica, né? A invasão dos jundiaenses no estádio, né? Para ver o jogo. Mas aí também carece um pouco mais de pesquisas ali para poder estar juntando material para um outro livro. Mas eu tenho essa meta, sim, de continuar contando a história do Paulista. Na verdade, pretendo fazer contando a história total mesmo do Paulista, desde 1909 até os dias atuais. Mas, por enquanto, ainda está na fase de pesquisas. Vamos vender esse livro aqui primeiro, né? O pessoal conhecer aos poucos a história do clube, e quem sabe aí mais para frente poder fazer essas outras obras aí também, que são de épocas importantes do clube aí. Ivan, muito obrigado, parabéns aí pelo seu livro, uma ótima semana para você. Muito obrigado. Ivan Gotardo, escritor do livro 1968, o ano que o Galo cantou, livro que fala do nosso Paulista de Jundiaí. Ele falou ao Jornalismo da Cidade.